Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 19. Lucas, capítulo 16, a partir do verso de número 19. O texto diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós estamos diante da sua Sagrada Escritura, meu Senhor, e queremos rogar a Ti, Senhor, que o Senhor envie da sua luz graciosa pelo Teu Espírito Santo, iluminando cada coração e cada mente neste lugar para ouvir, Senhor, a verdade do Senhor que será ministrada esta noite. Toma, Deus, cada um de nós em Tuas mãos e opera, Deus, graciosamente, Senhor, fazendo que venhamos a compreender a Tua palavra. E por ela, Deus, sejamos, Senhor, edificados, alcançados, transformados. Opera segundo o Teu querer, Senhor, esta noite. Glorifica o Teu santo nome sobre nós. E eu te peço também por mim, Senhor, que apesar de toda dificuldade, Senhor, o Senhor me conceda, Senhor, expor a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. A mensagem desta noite, tá bom? Ela foi pensada devido a o que aconteceu há algum tempo em nosso meio relativo à morte de nossas amadas irmãs, da irmã Edith, que faz cerca de 30 dias que ela faleceu, e também da irmã Niete, que muitos de nós aqui conhecemos, essas duas irmãs, não é? Duas irmãs que sempre estavam presentes junto conosco,
enquanto estavam saudáveis em sua saúde, sempre estavam em comunhão com a igreja, sempre estavam por aqui nos cultos, nas orações, se alegravam conosco, e hoje já não estão mais em nosso meio. E aí isso me fez pensar sobre esta realidade que todos nós estamos sujeitos, que é a morte. Todo ser humano está sujeito à morte. E diante disso também eu sei que o que eu vou falar, tá bom, não é novidade para muitos de nós que somos crentes, que já somos cristãos de longa data. Mas aí eu peço a você, tá bom, que esteja nesta hora já intercedendo, para que Deus possa falar a algum coração esta noite, e Ele possa gerar nova vida, para a glória do Senhor, tá bom? Mas nós precisamos pensar, até porque é importante para nós relembrarmos esta doutrina que nós cristãos cremos, não é? E hoje eu pretendo seguir os seguintes passos. Eu pretendo pensar sobre a origem da morte, sobre os tipos de morte, sobre a obra de Cristo que veio justamente para aniquilar esta morte, ou nos livrar da morte, e também o significado, ou como nós devemos reagir à morte para o cristão. E no final de tudo, nós refletirmos sobre céu e inferno também, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então vamos pensar desta forma. Olhe bem, o texto que nós lemos é um texto que para alguns teólogos é chamado de parábola, a parábola do rico e Lázaro. Para outros é um texto que conta uma história literal, algo real. Porque é o único texto que, se fôssemos pensar em parábolas, ele menciona o nome da pessoa, também de Abraão, e aí, geralmente, em parábolas não se tem isso. Então, os teólogos ficam discutindo acerca disso. Mas, se nós olharmos para o contexto dela, nós vamos perceber que Jesus escolhe muito bem o modo pelo qual ele conta certos fatos para impactar a vida de alguém. E sempre que eu li esta passagem, eu ficava pensando, mas Senhor, por que o Senhor usou essa questão da pessoa ser rico, o rico ir para o inferno e o pobre ir para o céu? Logo de imediato é o que a gente pensa quando a gente lê o texto, não é? A gente pensa logo assim, Senhor, por que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu? Então é melhor ser pobre do que ser rico. Ou será que os ricos, nenhum deles entrarão no reino dos céus, né? Eu também só pobre entra, e tem pobre que não entra também no reino dos céus. Como é que é isso, né? E a gente fica questionando, fica pensando e refletindo. Então, olhando justamente isso e como nós temos que interpretar à luz da Sagrada Escritura, nós vamos perceber o seguinte, no contexto da passagem, tá? E eu quero que você olhe comigo, deixe sua Bíblia aberta, esteja atento aí, tá bom? Bem, se você olhar, logo no capítulo número 15, no verso número 1, Jesus ele estava se aproximando de publicanos e pecadores para pregar a palavra. Eles estavam querendo ouvir Jesus. Mas os fariseus e os escribas estavam murmurando justamente por isso, porque Jesus estava recebendo pecadores. E aí eles ficam irados com Jesus. E o texto vai dizer que Jesus começa então a propor parábolas. E estas parábolas têm a ver com o que Jesus quer confrontar diante desses fariseus e escribas, desses doutores da lei, desses homens ricos, que eles eram homens de posse, que estavam murmurando acerca do ministério da obra de Jesus em alcançar pobres e pecadores, publicanos e pecadores. Então ele conta, tá bom, algumas parábolas. No capítulo número 16, ele vai falar do homem rico, do administrador infiel. Ele fala sobre ele. E aí ele chega para o administrador dele, a qual ele concedeu a posse dos seus bens para administrar, e diz: você tem feito coisa errada, então eu vou retirar você do cargo. Aí o administrador infiel começa a procurar os devedores do seu senhor,
e perguntar a cada um deles quanto eles estão devendo. Aí um diz, eu estou devendo 100 denários. Aí o administrador infiel diz, então tu coloca aí 50. Eu vou eliminar metade da tua dívida. E com isso, o administrador infiel começa a ganhar, tá bom? Assim, prestígio perante os devedores do seu senhor, do seu patrão, para que quando ele for demitido, esses devedores possam acolher esse administrador infiel e ajudá-lo a sobreviver, porque ele não sabe trabalhar, o texto vai dizer isso, tá? Ele fala sobre isso aí. Depois, Jesus começa a falar certas coisas como, quem é fiel no pouco, né, também é fiel no muito. Ele fala sobre estas coisas, e aí ele vai discorrendo algumas coisas, depois ele diz assim, no verso de número 13, que esse é o ponto, tá bom, culminante, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No verso 13 do capítulo 16 ele fala isso. E aí, a seguir, no verso 14, ele diz assim, o texto diz assim, os fariseus que eram avarentos, ouviram tudo isto e ridiculizavam. Mas Jesus diz a eles, vocês são os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aí, é justamente por conta dessa visão de riqueza, de homens ricos que estavam ali, que Jesus lança esse texto do rico e Lázaro. Aí você percebe que eles, ouvindo isso, caem muito bem sobre eles. Havia um homem rico que se regalava nos seus bens, este é o fariseu. E havia um homem pobre que mendigava à sua porta, e que os cachorros lambiam suas feridas. Aí morrem os dois morreram. E o texto diz que o rico foi sepultado e levado ao inferno. E o pobre, ele foi elevado ao seio de Abraão, estando na presença de Abraão e de todos os demais que creem no Senhor, que morreram no Senhor. É isso que o texto diz. Aí o texto vai falar que o rico, quando estava em tormento, olha para o alto e ele vê Abraão e Lázaro no seu seio. E as chamas estavam fazendo com que a sua alma fosse atormentada. E aí ele pede a Abraão, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou em tormentos nesta chama. E aí o que é que Abraão responde para o rico? Ele diz que você se lembra de que você recebeu todos os seus bem-vidas? E que Lázaro igualmente recebeu os males, você agora está em tormento, e Lázaro aqui no seu seio. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que nem os daí podem vir para cá, nem os de cá podem ir aí. Então, essa ideia de Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a sua língua é impossível. Ele não pode ir até você, nem você pode ir até ele. Aí o rico agora, olhando para o que ele estava vivenciando no inferno, lembra que ele tem 5 irmãos ainda vivos. E aí ele faz uma outra petição a Abraão: Pai, manda que Lázaro vá à minha casa paterna e avise os meus irmãos, para que eles se arrependam, para que não venham parar neste lugar de tormento. Aí Abraão diz: eles têm Moisés e os profetas. Esta expressão, Moisés e os profetas, tá bom? Pode ser resumida como eles têm a palavra de Deus. Certo? Ele tem a Sagrada Escritura. Eles têm a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é aquela que pode
livrar você do inferno. Aí então, Abraão diz isso, né? Eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, que ouçam a palavra de Deus, e aí ficarão livres desse tormento que você está experimentando. Mas aí o rico insiste, diz: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. E aí Abraão volta a dizer-lhe: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, se eles não ouvem a verdade da palavra de Deus, tão pouco ouvirão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Essa, tá bom, é a história que está sendo ilustrada para nós. É isso que nós estamos vendo e percebendo aqui. Então, de antemão, o que a gente entende, tá? Bem, primeiro que todos nós estamos sujeitos a passar pela morte. E por que todos nós estamos sujeitos a passar pela morte? Qual é a origem da morte? De onde ela veio? Por que ela surgiu? Não é? E aí a gente precisa recobrar no início de tudo, quando Deus criou os céus e a terra e também formou o homem do pó da terra. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 2, a gente pode ir para lá? Gênesis capítulo de número 2, que Deus, ele formou o homem do pó da terra, fazendo ele do pó da terra, do barro, e soprou-lhes em suas narinas. E aí o homem se torna alma vivente. Este homem é chamado Adão, o primeiro ser humano. Adão, criado por Deus. Deus então planta um jardim, coloca Adão lá, para tomar conta do jardim, para nomear os animais todos e tudo mais. E Deus faz uma aliança com este homem. E Deus diz a ele o seguinte, verso de número 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus faz uma aliança com Adão e diz a ele: Adão, tudo isso aqui você pode se desfrutar, de todas as árvores do jardim, de todas as frutas que elas produzem, você pode se alimentar. Agora, Adão, tem uma árvore no meio do jardim, cujo fruto é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Desse fruto você não comerá, porque no dia em que você comer, você morrerá. Esta foi a aliança que Deus fez, foi o pacto que Deus fez com o homem. O que ele tinha que fazer? Apenas não comer desse fruto, e ele desfrutaria da presença de Deus e viveria infinitamente ao longo das eras, se ele não tivesse comido. Mas o que acontece então? No capítulo 3, nós temos o episódio da queda. E no episódio da queda, relata que Satanás vem até Eva, tenta Eva, faz Eva pegar o fruto. Eva olha o fruto, vê que é apetitoso, dá também a seu marido Adão e ele come. No momento em que ele come, se cumpre o que Deus havia dito anteriormente: a morte entrou, porque o pecado entrou. Devido à desobediência de Adão, o pecado entrou no ser humano, na raça humana, e junto com o pecado a morte. E aí no capítulo de número 3, tá? Quando Deus vem ter com Adão, procurando ele, e ele se esconde, até que Deus o vê e vai conversar com ele, depois que Deus dá a maldição da mulher, dá a maldição de Satanás, vai falar também com Adão, e no verso 17, o texto diz assim do capítulo 3, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida,
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Essa expressão, tu és pó, e ao pó tornarás, tá bom? É a sentença de morte física que o homem recebeu por conta da sua transgressão. Então, de onde veio a morte? A morte veio da desobediência de Adão em comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou na raça humana, e aí a morte veio junto com o pecado e passou a todos os homens. E Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo número 5, onde ele diz que por um homem entrou o pecado, e junto com o pecado a morte, e a morte passou a todos os seres humanos. Então, todos nós somos destinados à morte, a morrer. A não ser que Jesus Cristo volte hoje e nos arrebate, e a gente vai ser transformado, levado e transformado para estar com Ele. Mas caso contrário, enquanto Ele não voltar, nós estamos caminhando para nos encontrarmos na morte, ou com a morte. Passarmos pela morte. Tá bom? É isso que a Escritura diz para nós. E existem 3 tipos de mortes. Porque quando Deus disse a Adão que se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente ele morreria, nós, se fôssemos entender que esta morte que o Senhor estava dizendo fosse imediatamente a morte física, quando ele comesse, já devia estar morto. Mas não é isso que acontece. Então, nós entendemos que esta morte, ela também pode ter outro sentido. E aí nós temos na Sagrada Escritura, tá bom? Textos bíblicos que falam de 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. A morte física é designada ou atestada por esta expressão que nós lemos: tu és pó, e ao pó tu voltarás. A morte física é a separação da alma do corpo. Tá bom? Então, quando alguém morre fisicamente, a alma dessa pessoa sai do seu corpo e é levada à presença de Deus, e Deus dá o destino dela. E o corpo da pessoa fica inerte, não tem mais reação nenhuma. Vocês já viram um defunto? Amém? Já viram alguém morto? Já? Eu também vi. Ele está lá, inerte, não tem reação nenhuma, morreu fisicamente. O corpo dele vai ser sepultado, volta ao pó, conforme Deus disse. Agora a alma dessa pessoa vai até a presença de Deus, e Deus vai dar o destino dela. Tá bom? Essa é a morte física, é a separação da alma do corpo, é a morte física. Mas existe também a morte espiritual. A morte espiritual é conhecida como a separação entre o ser humano e Deus, de modo que ele não tem comunhão com Deus. Embora ele seja um ser humano vivo, mas o seu ser está morto espiritualmente, e aí não tem comunhão com Deus, não pode agradar a Deus, nem pode alcançar salvação por si mesmo. Esta morte espiritual, ela é atestada na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 3, diz assim:
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, diz assim, preste atenção. Ele, Deus, vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele quer dizer que, embora ele esteja escrevendo para pessoas que estejam vivas, ele relata que essas pessoas, sem Cristo, estão mortas espiritualmente, estão mortas para a sua relação com Deus, estão mortas por causa dos seus pecados e das suas transgressões, estão mortas espiritualmente. E quem está morto espiritualmente, o texto vai dizer que ele anda segundo o curso deste mundo. Aí, o curso deste mundo são as modas, os modismos que este mundo oferece e que todo mundo sai atrás. Basta ele inventar uma coisa e os que não têm o Senhor vão seguir aquilo que foi inventado. Isso está diante de nós todos os dias. Quem já não percebeu isso? Quem já não olhou para pessoas que seguem modas que o mundo oferece constantemente? Não é? A coisa está tão assim, irmãos, corrompida, que a gente fica admirado de alguém pensar que é um cachorro. Vocês já viram isso? Já viram isso já? O ser humano dizer assim, eu me sinto um cachorro. Eu sou um cachorro num corpo humano. Pronto. Isso é o curso do mundo, irmãos. Isso é andar segundo o príncipe da potestade do ar. É a pessoa não ter o discernimento de saber que isso é fora da realidade. É fora da realidade. É a mesma coisa também de alguém que nasce com o sexo masculino e dizer que é feminino. Também é a mesma coisa de alguém que nasce com o sexo feminino e dizer, sou homem. A própria natureza testifica que você está no engano. Isso só acontece porque estas pessoas estão mortas espiritualmente. Elas estão mortas espiritualmente, então elas pensam assim, dessa maneira. E elas precisam ser vivificadas por Jesus Cristo, Filho de Deus, para serem libertas disto. Porque sem Jesus Cristo não há possibilidade de libertação. Não existe, tá bom? E aí ele diz que tanto esses crentes de Éfeso, quanto também os judeus, eles andavam assim. Eles viviam desta maneira, sendo conduzidos pelo curso do mundo, eles eram conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, eles faziam a vontade dos pensamentos da sua carne. E aí vem essa história de todo mundo fazer o que bem entender. Não é horrível nós olharmos para uma jovem bonita, uma jovem linda, que Deus deu um corpo magnífico, e essa jovem pegar o seu corpo e destruir o seu corpo, colocando sobre si coisas que não convêm, fazendo tatuagens escabrosas, outras coisas, manchando o seu próprio corpo, e quando envelhecer fica aquela coisa feia, parece uma pereba enrugada, e eles não têm o discernimento de que isso é prejudicial, fora outras coisas inconvenientes que eles estão abraçando mundo afora. Isto acontece porque estas pessoas estão mortas espiritualmente. E esse é o segundo tipo de morte.
Tá? O terceiro tipo de morte, também descrito na Escritura, é a morte eterna. A morte eterna, ela vai acontecer no fim de tudo, depois que acontecer o julgamento de todo mundo, de toda a raça humana diante de Deus. E ela é descrita no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 20, e também no capítulo de número 21. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do verso 11, mas a menção da segunda morte, ou da morte eterna, está no verso 14, tá bom? Apocalipse, capítulo 20, verso 11 em diante, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta. Esse é o trono do Senhor. E ele está lá sentado, de cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Todos os mortos ressuscitarão e estarão diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Isso quer dizer que todas as coisas que nós fazemos, pensamos, estão escritas nestes livros. Tudo que nós fazemos e pensamos, nossas motivações, nossas ações, está tudo escrito nestes livros. E no grande dia do julgamento final, eles serão abertos. E Deus nos julgará. E aí diz que o mar deu os mortos e o que nele havia, a morte e o além também entregaram os mortos que nele haviam. Obviamente aqui isso é uma referência à questão da ressurreição, daquelas pessoas que morreram nos oceanos, das pessoas que morreram na terra e foram lançados para a sepultura, e também daqueles que se desintegraram. Digamos que a pessoa está no avião, o avião explode no ar e aí se desintegra tudo. Tá bom? Todos os seres humanos voltarão à vida, serão ressurretos, tanto os bons quanto os maus, tanto os crentes como os descrentes ressuscitarão, receberão um corpo e serão julgados diante desse trono branco. Aí o verso de número 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo, tá bom? No capítulo 21, no verso número 8, vai fazer menção dele também, que diz assim, capítulo 21, verso 8: quanto, porém, aos covardes ou tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa segunda morte é a morte eterna. Tá bom? A morte eterna, ela vai acontecer no dia do julgamento final, no dia do juízo final, quando o Senhor ressuscitar todo mundo, colocar diante dele. Aí quem não estiver escrito no livro da vida, quem não estiver, vai ser pego e vai ser lançado, o corpo e a alma, tudo junto, dentro do lago de fogo, que arde em fogo e enxofre. E ficarão lá sendo atormentados por toda a eternidade. Por isso é chamado de morte eterna. Entenderam? Amém? Muito bem.
Diante dessa realidade, e diante do que nós vimos até aqui, nós vimos como foi que a morte passou a todos os homens. Estamos vendo os 3 tipos de morte. Agora nós vamos ver a graça de Deus manifestada por meio de seu Filho Jesus Cristo, que nos livra da condenação da morte eterna. Tá bom? Somente por meio de Jesus Cristo é que nós podemos receber vida eterna. Sem Cristo não existe possibilidade do ser humano viver eternamente. Somente Jesus Cristo pode conceder vida eterna. Somente Jesus Cristo e mais ninguém. Só Jesus Cristo pode conceder vida eterna. Então, o fato de terem várias religiões e alguém acreditar que existem outros caminhos que possam salvar a sua vida ou a sua alma, é puro engano, porque Deus estabeleceu um único caminho, e o único caminho é Jesus Cristo. Agora eu quero fazer menção de alguns textos bíblicos, tá, para que você possa ter isso como verdade no seu coração. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, ou não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só por meio de Jesus é que nós temos condições de sermos salvos e receber vida eterna. Também ele diz no capítulo 3, que do modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, ele está falando da crucificação, para que todo aquele que olhe para aquela crucificação e creia nela, que ele morreu pelos seus pecados, tenha a vida eterna. Essa é a mensagem dele. Na primeira carta de João, o Senhor diz que Deus dá testemunho do seu Filho, e o testemunho é este, que a vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Em João capítulo 3 diz, no verso 35 e 36, que João capítulo 3, verso 35 e 36 diz, o Pai ama o Filho, Jesus, e todas as coisas tem confiado às suas mãos, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, se alguém não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele será lançado no lago de fogo, na morte eterna, e ficará lá eternamente, sofrendo angústias infernais. Esta é a realidade que nós temos, e é isso que a Bíblia descreve. E aí Deus envia o seu Filho justamente para nos livrar do poder da morte. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo, ou segue-se o juízo. Morreu, você já vai enfrentar o juízo. Mas não é lá para o último dia, não, lá é a execução da sentença final. Mas assim que o ser humano morre, ele já passa para ser julgado. Até porque o texto bíblico diz, em João capítulo 3, no verso 17, que quem não crê já está julgado. João capítulo 3, verso 17 diz isso. Aquele que não crê, ele já está julgado. Então, quando ele morre, ele já é levado para o inferno. Vê a realidade do nosso texto? O texto bíblico diz que morreu o rico e foi levado para o inferno. Do mesmo modo, para aquele que crê,
quando ele morre, ele é levado à presença do Senhor. Eita, que maravilha! Quando ele morre, ele é levado à presença do Senhor. E aí nós temos a história da morte de Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 7. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, ele pregava a palavra. Aí os judeus resolveram investir contra Estevão e acusá-lo de estarem blasfemando contra a fé judaica. E aí prenderam Estevão, levaram ele diante do Sinédrio, quiseram acusar ele, e ele foi fazendo a sua defesa, o seu discurso. Aí lá no finalzinho, no verso de número 55 em diante, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. E aí os outros que estavam ouvindo o que Estevão estava dizendo, eles, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra Estevão, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram Estevão. E aquele jovem morreu. Mas enquanto ele estava sendo apedrejado, no verso 59 diz que Estevão invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputa este pecado. E com esta palavra, ele adormeceu, ele morreu. Essa palavra adormeceu significa isso, morreu. Então, o que foi que aconteceu com Estevão? Estevão, que era do Senhor, ele foi acusado injustamente, foi morto a pedrada. E enquanto estavam atirando pedra, ele viu os céus abertos. E ele viu o Senhor, o trono de Deus, e viu o Senhor Jesus à direita, esperando para receber Estevão. Eita, glória a Deus! Isso é grandioso demais para nós, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor por isso, louvado seja Deus por isso. Também o apóstolo Paulo, ele teve essa convicção, porque o texto bíblico diz que Paulo estava lá no dia do apedrejamento de Estevão, e colocaram as roupas de Estevão aos pés dele, e certamente ele ouviu Estevão dizer que os céus estavam abertos, e eu estou vendo o meu Senhor Jesus à direita, e eu estou dizendo: recebe, meu Senhor, o meu espírito, e não impute a essas pessoas o pecado que elas estão fazendo. Isso deve ter mexido com o apóstolo Paulo. Depois que Paulo é convertido, ele entende a realidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo e da vida eterna. Porque antes ele era morto, mas agora ele passou a ter vida, a vida de Deus. E aí então, Paulo entendia que se ele morresse, ele ia estar com o Senhor. E ele diz isso em Filipenses capítulo 2. Ele chega e diz: para mim morrer é lucro. Para mim o morrer é lucro. Eu estou aqui dividido entre ficar com vocês, porque eu posso repartir dons com vocês, eu posso instruir vocês acerca da fé, ou eu posso estar com Cristo, e para a glória, estar com meu Senhor, o que é muito melhor. Ele diz que é incomparavelmente melhor estar com Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a Bíblia diz que depois disso, todo choro, pranto, dor, não haverá lágrimas nem coisa alguma. Tudo cessará, todo sofrimento passará, irmãos. Tudo isso, bendito seja Deus por isso. Isso nós só recebemos por causa de Jesus. Em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente, porque verá a luz da vida. Ele diz isso. Jesus diz isso.
E só Ele pode dar esta vida eterna. Então, quando pessoas invocam a Virgem Maria, Maria, me salve, ela não pode, porque a Escritura não diz isso dela. Só quem pode salvar é Jesus. Os Espíritos dizem que pelas boas obras eles serão salvos. A Bíblia diz que por obra nenhuma alguém é salvo. Somente por meio de Jesus Cristo alguém é salvo. Encontra a verdadeira vida. Somente por meio de Jesus Cristo e não outro meio. Alguns querem salvar-se por sua obra de justiça ou por sua religiosidade. Sinto muito, ninguém vai para o céu, para o seio de Abraão, por causa das suas obras de justiça. Ninguém, só vamos para lá por meio de Jesus Cristo, mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a realidade que nós temos das Escrituras. Escute bem, creia em Jesus e receba a vida eterna. É isso que nós temos da parte do Senhor. E agora, irmão, vamos pensar nessa questão do cristão e a morte. Não é? Que nós passamos, ou alguém vai passar pela morte. Talvez eu venha a morrer amanhã, porque uma das realidades que nós temos é que ninguém sabe o dia que vai morrer. Não é verdade? Ninguém sabe o dia que vai morrer. Pode ser amanhã. Aliás, pode ser a sair daqui, que a gente pode morrer. E aí vem o juízo de Deus sobre nós. Mas para o cristão, em virtude de Jesus Cristo ter destruído o poder da morte, pelo seu sacrifício na cruz, nós sabemos que a morte não tem mais poder algum sobre nós. O que nós devemos pensar acerca da morte em relação a nós é somente a tristeza que ela causa pela separação que ela faz de nós com os nossos queridos, familiares, pessoas próximas de nós. Somente isso. Somente isso. Ontem, no velório da irmã Niete, e há uma graça de Deus também na morte dos cristãos, eu não posso nem dizer que eles podem testemunhar disso, a não ser a irmã Edith que testemunhou disso, né? Que é o encontro com o Senhor antes de ser levado. Tá bom? Antes de ser levado. A irmã Edith, quando estava para fazer a cirurgia, ela teve um encontro com Jesus. Não é que ela confessou Jesus naquele dia, não. Ela teve um encontro porque Jesus apareceu para ela. Ela teve uma visão de Cristo. E Cristo falou com ela e acalmou o coração dela. E aquilo fez com que ela cresce, não temesse mais nada. E quando ela volta da cirurgia, apesar de toda a debilitação que ela apresentou pelo seu quadro de enfermidade, porque ela estava com câncer, mas ela voltou feliz, e ela cantava louvores a Deus, e ela recitava os salmos, e quem visitou a irmã Edith aqui, via que ela dava testemunho de Jesus, e ela contava este fato que aconteceu com ela, a todo mundo chegava lá, e quando alguém chegava assim, condoído com a situação, ia falar de enfermidade, ele disse, não fala de enfermidade aqui não, eu quero ir para a glória, eu estou só esperando o meu Senhor Jesus me chamar. Louvado seja Deus, irmãos. Esta é a confissão que um crente deve ter, e não medo da morte, porque vai se encontrar com o Senhor Jesus, de uma vez por toda. A irmã Niete passou por algo semelhante. Ela, quando estava internada nos seus primeiros dias de internação, ela estava muito atribulada, muito inquieta, mas nos últimos dias, antes do seu falecimento, ela teve paz. Uma paz reinou em seu coração, porque ali ela já tinha recebido da parte do Senhor a mensagem: você vai estar comigo.
Louvado seja Deus por isso. E aí a gente vê que o semblante do cristão que morre é diferente daquele que não é cristão e morre. Você vê na própria face da pessoa como se fosse um semblante de felicidade. Eu vi isso na face da minha mãe, na face de irmãos que faleceram, que quando a gente olha para o rosto, não é aquela coisa assim como se tivesse sofrido na hora da morte. Não, estava feliz, porque foi encontrar-se com o Rei da Glória. Louvado seja Deus. E foi ser colocado lá junto com os outros no seio de Abraão. Esta é a realidade que nós temos, irmãos, e que nós precisamos admitir que isso é verdadeiro. Então, o que resta é que a gente fica assim, triste, porque de agora em diante, nesse plano da terra, aqui em nosso meio, nós não vamos ter mais aquela pessoa junto conosco. Jesus fez os seus discípulos passar por isso um pouquinho de tempo. Em João capítulo número 16, ele diz assim: João capítulo 16, verso 19 em diante. No final do 19, Jesus diz: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Os discípulos estavam indagando sobre isso que Jesus acabava de dizer. E aí Jesus diz assim no verso 20: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo vai se alegrar, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, um bebê. Assim, agora também vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. O que Jesus estava tentando dizer aos seus discípulos é o seguinte: olhe, meus discípulos, eu vou morrer, e aí vocês não vão me ver, e por causa disso vocês vão se entristecer. Mas daqui a pouco eu vou ressuscitar e vocês vão me ver. E quando vocês me verem, vocês se alegrarão. E ninguém vai tirar esta alegria. Aí, aplicando para nós, que temos pessoas queridas que já partiram, é isso que acontece conosco. Minha mãe, crente no Senhor, morreu de câncer. E eu me entristeci porque fui separado dela. No entanto, eu sei, pela palavra do Senhor, que quando a última trombeta soar, ela vai ressuscitar. Se eu estiver morto, vou ressuscitar também. Vou estar com ela para todo sempre. E a minha alegria ninguém mais tirará. Eita, glória a Deus. Esta é a nossa esperança. Então nós estamos separados por um pouquinho de tempo em relação à eternidade que vamos viver juntos para sempre com o Senhor, e ninguém mais pode roubar essa nossa alegria, até porque a morte não existirá mais, viveremos para todo sempre com o Senhor. E aí, irmãos, é isso que deve consolar o nosso coração, segundo o apóstolo Paulo diz na carta de Tessalonicenses, que a gente não deve ser ignorante como os demais, mas que temos a certeza. Aí o que dizer? Nós vamos ver a irmã Janete, a irmã Marina Ivo, a irmã Carminha, o irmão Liberato, o irmão Anchieta, e a irmã Edith, a irmã Niete, e todos quanto partiram já estão com o Senhor.
naquele último dia do ressoar da última trombeta, eles ressuscitarão. Nós, se estivermos vivos, vamos ser arrebatados para encontrar com Ele nos ares. E se nós tivermos morrido, nós também vamos ressuscitar e vamos ficar todo mundo junto para todo sempre. Isto deve consolar e confortar o nosso coração. E é por isso que na morte de um santo, de um crente no Senhor, embora que a gente esteja condoído pela ausência que aquela pessoa vai deixar nesta terra para nós, nós ainda nos veremos de novo, se é que estamos na fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. É assim que a Bíblia descreve para nós. Agora, você que me ouve neste dia, nesta noite, e que leu juntamente comigo a passagem onde morreram o rico e morreu também o pobre, um foi levado ao inferno, o outro foi levado ao seio de Abraão e está em paz com Deus, livre de todos os males, de todo o tormento do inferno. O que você vai fazer? Você vai crer em Jesus? Ou você vai manter-se incrédulo em relação a Jesus? Visto que a sua palavra diz que só Ele pode conceder vida eterna. E como descreve Paulo em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares e em teu coração credes que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Receberá a vida eterna. Eu quero perguntar a você, se há alguém aqui, na noite deste dia, que ouvindo esta mensagem, deseja receber vida eterna, confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você quiser confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para receber a vida eterna, levante sua mão onde você estiver e eu quero orar por você. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso esta noite? Há alguém que gostaria de crer em Jesus para receber a vida eterna e ficar livre da condenação e da morte eterna? Se há alguém aqui que gostaria de fazer isso, basta que você levante sua mão e eu quero orar por você. Há alguém aqui? Muito bem. Se não há, para nós que somos cristãos, devemos nos alegrar em nosso Deus, porque por meio de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Louvado seja Deus, não é? Bendito seja o nome do Senhor. E naquele grande dia, ninguém poderá chegar diante de Deus, diante do Senhor, e dizer que não ouviu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai trazer à memória este dia, vai mostrar diante de você, que você teve a oportunidade de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Bem, quanto a isso então, vamos orar? E depois eu quero convidar o Ministério do Louvor para cá. Glória a Deus. Maravilhoso Senhor, graças te dou, ó Deus bendito, por esta palavra, Senhor, pelo que trouxeste ao nosso coração, acerca, Deus, da morte e da vida eterna em Cristo Jesus. Senhor, que o Senhor, ó Deus, a cada dia mais possa pôr essa certeza em nosso coração, e que o Senhor, ó Deus, possa testificar com cada um cristão que aqui está, Senhor, que ele já passou da morte para a vida, e que embora, Deus, ele possa, Senhor, experimentar o falecimento, Senhor, a morte física, todavia, Senhor, a sua alma viverá eternamente com o Senhor, receberá um corpo glorificado, para estar de uma vez por todas com o nosso Deus no novo céu e na nova terra. Seja bendito o teu santo nome por isso, Senhor, porque esta é a vontade do Pai, que todo aquele que ver o Filho e crê nele
tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, e que o Senhor seja engrandecido cada vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o Senhor. Eu quero dar